Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 20º dia do nosso desafio. Tá acabando, gente. Tá acabando. Eu vou ficar com saudade de fazer esse devocional com vocês. Mas vamos lá. Vamos orar para iniciar o nosso dia da melhor maneira possível. Paizinho amado, obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pai, por nos permitir ter levantado mais um dia, Senhor. Eu peço que hoje o Senhor venha com a força do teu Espírito Santo e queima no nosso coração a tua verdade, Senhor, a tua palavra. Foi o Senhor mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos diante de ti, Pai, prostrados diante de ti, Jesus, suplicando que o Senhor mande o teu Espírito Santo sobre a nossa vida, que ele possa nos aconselhar e guiar cada direção, cada passo, Senhor, que nós precisamos dar. Pai, eu clamo a tua presença nessa manhã para que essas palavras possam cair no nosso coração, gerar transformações, gerar frutos, Senhor. Que não sejam palavras da Bianca, mas que sejam palavras do Senhor nessa manhã. E que cada uma aqui receba na medida que precisa, no tom que precisa ouvir, Pai. Eu peço com muito amor e temor que o Senhor se faça presente nesse momento, Pai. Guiando, Senhor, esse devocional. Que não seja só mais um devocional, mas que seja um dia de milagre e de transformação. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus sobre o nosso dia hoje. Que hoje, Senhor, correntes serão quebradas, cadeias serão abertas, Senhor, caixões serão fechados, Pai. Eu declaro que as portas do céu serão abertas em nosso favor. Eu declaro que hoje nós teremos respostas vindas do céu que há muito tempo esperávamos. Eu declaro, Senhor, uma paz que excede todo entendimento e a tua direção antes de tomarmos qualquer decisão. Eu declaro, Senhor, que hoje é o dia que o Senhor fez para nós e que nesse dia nós desfrutaremos e provaremos da tua misericórdia e do teu amor. Eu declaro, Pai, um dia de bênçãos, um dia que onde nós tivermos que pisar, no nosso trabalho, na nossa casa, que o Senhor chegue antes da gente e prepara o ambiente, Senhor. E guarda a nossa entrada e a nossa saída, guarda a nossa família, Senhor. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e fortalecidos para vencer o dia de hoje. Pai, que o Senhor abençoe tudo que leva nosso nome, Pai. Que possa estar guardado debaixo da Tua palavra e da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, hoje tá frio demais. Acordar nessa madrugada pra estar com Deus é muito bom. Mas esse frio, eu vou te dizer, é desafiador. Desafiador. Vou achar um pouquinho o louvor, que eu amo esse louvor demais. Eu não sei se eu já coloquei ele como louvor sugerido. Ele é muito bom. É em inglês, mas a presença de Deus e o significado dele é bom demais. Então vamos lá. A palavra que Deus me deu hoje está no Salmos 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Glória a Deus por isso. Quando eu li, eu fiquei pensando, Jesus, mas o que eu vou falar? Porque já está autoexplicativo aqui, né? Sua ira dura um pouco, o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor veio falando no meu coração. Não é só isso. Por quê? Porque isso conecta com a palavra que eu te disse ontem. E eu fico repetindo aqui para vocês, mas eu sei que tem gente que não assiste todos os devocionais.
Então, eu vou dizer, as palavras, eu tenho os títulos de qual que vai ser de cada dia, mas eu não leio elas antes. Então, todas as palavras eu preparei debaixo de muita oração, jejum e temor do Senhor. Falo isso com muito temor. Então, eu sei que nenhuma palavra é por acaso e que elas se conectam uma com a outra. Porque quando eu li essa aqui, eu deu vontade de falar, não, eu quero um negócio melhor, mais profundo. Mas Deus tem propósito em cada palavra, em cada versículo que Ele deu pra gente. E também nessa manhã, Ele me deu essa aqui, ó. Ele fortalece, tá em Isaías 40, 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, totalmente conectado com a palavra de ontem, né? Que ele diz que fortalece, e com a de ontem, que a palavra dele tem promessa pra gente. Então eu falei, tá, agora faz sentido. Então, Jesus colocou muito forte no meu coração de explicar e da gente falar sobre isso. Porque não é no sentido literal que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo é um salmo de Davi, são os salmos mais lindos, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem muito amado, escolhido por Deus, né? Quando Davi foi ser escolhido, foi ser ungido, o profeta viu todos os filhos e Deus disse, não é esse. Aí o profeta perguntou, cadê o outro filho? Ah, aquele é mais novo, tá ali cuidando das ovelhas. Chame ele para mim. Quando Davi veio, o profeta disse, Deus disse pro profeta, é esse. Era o improvável. Com quem que eu comecei a falar aqui já no início desse devocional? Davi era o improvável e foi escolhido como rei. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se vocês têm esse entendimento, mas a Bíblia fala muito sobre isso, sobre ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que a vida agrada a Deus, que o modo de viver agrada a Deus. Então, Davi era esse homem. Ele foi um jovem segundo o coração de Deus e ele foi ao trono segundo o coração de Deus. Então, não teve rei igual Davi, além de Jesus. Mas Davi, humano, foi o rei literalmente segundo o coração de Deus. Então, mesmo assim, mesmo ele sendo um homem muito segundo o coração de Deus, e mesmo ele tendo reinado de forma extraordinária, ele passou por desafios, né? Ele passou por momentos ruins e tristes na vida dele. E ele fez vários salmos para Deus, expressando aqueles momentos que ele passava. Tem outros salmos que ele falava, Senhor, tô só parafraseando, tá, gente? Não tô citando porque eu não separei todos aqui, mas ele dizia, esqueceste de mim, mas não. Aí logo no final do salmo ele dizia, mas a ti eu louvo porque me fizeste de forma admirável. E aí esse Salmo 30, ele começa assim, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste os meus inimigos à minha custa, se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti eu clamei por socorro e me curaste.
Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, me devolveste a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Então, Davi disse aqui pra gente, não só através desse louvor, mas, desse salmo, mas de vários, que que ele clamava a Deus e Deus respondia a ele. E que o choro poderia durar uma noite, mas a alegria posteriormente, com certeza, ela viria. Então não é assim, Deus falou comigo nessa manhã, não é assim, logo daqui a pouco, na primeira manhã, a alegria vem. Não. Independente do seu deserto que você está passando, se você está em Deus e espera em Deus, a alegria ela virá. Com toda certeza absoluta. Como eu disse para vocês ontem, nós precisamos clamar a Deus, estar em Deus e esperar em Deus, porque aqueles que esperam no Senhor, como Ele me deu também nessa manhã, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então Jesus está falando aqui com a gente nessa manhã novamente, porque Ele falou ontem, novamente, que quem está em Deus, a vitória e a alegria é certa. E não importa qual deserto você está passando e não importa quão grande tem sido o seu sofrimento. Se você está em Deus, a alegria virá. Ele te sustentará. Ele renovará as suas forças. Então, eu tenho batido muito nessa tecla, muito, que não busquemos a Deus somente para nos salvar, mas que a gente espere nele, que a gente vive nele, que a gente esteja com ele. Eu estava até conversando com a minha mãe ontem. A diferença da vida com Deus é extraordinária. Porque pode ser que você não veja o cumprimento da promessa, mas pela fé, você sabe que a vontade de Deus vai cumprir na sua vida. E você começa a sentir uma paz. Você começa a sentir uma estabilidade emocional. Eu tenho escutado muitas de vocês falando que não tem sentido motivada, que tá muito difícil. E eu sei o que é isso, porque eu já estive nesse lugar. Mas quando a gente alinha nosso principal pilar, que é o pilar espiritual, que é o buraco que muitas pessoas têm, e o meu não significa que está totalmente alinhado, mas significa que eu estou nessa jornada há um tempo, e eu posso dizer com autoridade para vocês que se você não tiver com esse pilar alinhado, você pode pagar os melhores médicos, fazer as melhores dietas, os melhores treinos, que você não vai perseverar. Não só na sua vida fitness, mas em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você precisa primeiro buscar o reino de Deus. Primeiro buscar a vontade de Deus. Amiga, é tempo de avivamento. Eu não sei se você está percebendo isso, mas é tempo de avivamento. Jesus tem falado todos os dias com a gente através dessas palavras escolhidas, que é tempo de voltar o nosso coração e o nosso olhar para Ele. Não basta somente ver o devocional, ou tem gente que não tá nem vendo. E coloca a mão nas minhas palavras, que eu não tô aqui pra
não é superioridade, tá? Nós somos vulneráveis e sensíveis, por isso estamos caminhando de mão dadas juntas. Mas tem gente que quer ver o favor de Deus e não quer se mover em direção a Deus. Eu sinto te dizer, a sua vida vai continuar vazia. A sua vida vai continuar vazia se você não renunciar aos seus vícios, às suas vontades. A sua vida vai continuar vazia. Viver em Deus é escolha, é decisão. Então, assim, pode ser difícil no início. E pode ter dias difíceis. Eu te prometo que vão ter dias difíceis. Eu te prometo, eu te garanto que vão ter dias difíceis. Mas eu te garanto que muitas das coisas que você está vivendo hoje é porque a sua identidade não está firmada em Cristo. Eu te garanto. Eu nem sei o que você está vivendo, mas eu te garanto que muitas das coisas é por isso. É porque você não tem buscado a mais, você não tem feito a mais. E a cada dia a gente precisa fazer muito além do que a gente faz. Todo pouco que a gente fizer, todo muito que a gente fizer ainda tá pouco. A gente precisa buscar o Senhor. Tem promessas lindas aqui pra gente, mas não adianta eu falar com vocês dessa promessa se vocês não se moverem para viver a jornada. E a jornada é diária, ela é todos os dias, entende? Tem muita gente que desiste porque não vê as promessas se cumprindo. Tem gente, cada um tem seu tempo, Deus tem seu tempo para cada um. Tem gente que vai esperar 1 ano, tem gente que vai esperar 2 meses, tem gente que vai esperar 10 anos. Mas você precisa entender que esperar em Deus é justamente isso. A gente não tem previsão, a gente não sabe quando vai acontecer, mas pelos olhos da fé, a gente sabe que vai acontecer. Para com esse discurso. Ai, eu confio em Deus, mas espera, porque eu preciso resolver isso aqui, eu preciso viver isso aqui dessa maneira. Para! Tem muita coisa na sua vida que não rompe, que não tá indo pra frente por causa da sua falta de posicionamento em Deus. Não sou eu que tô dizendo com muito temor. Eu peço que o Espírito Santo me conduza todos os dias. Não era nem isso que eu preparei falar, mas glória a Deus, porque o Espírito Santo tem liberdade para falar aqui com vocês e comigo. É tempo de posicionamento, é tempo de avivamento. O que você vai escolher para a sua vida? O que você vai escolher viver? O tempo vai passar de qualquer forma. Será que você vai precisar passar por uma situação tão ruim para poder entender que não existe vida sem Deus? Hoje a dor do buraco espiritual é a maior dor. Vocês não têm noção as perguntas que eu recebo no Instagram. Vocês não têm noção. E eu não posso estar lá com elas ajudando. Mas eu tô aqui com vocês, crescendo junto com vocês e ajudando pelo que eu já passei. Vocês não têm noção do que é a dor de viver sem Deus. E a diferença de quando a gente começa a viver sem Deus, com Deus. Eu vivi muito tempo sem Deus. Apesar de ir na igreja todo domingo, de fazer meus devocionais, eu não estava em Deus. Eu não estava em obediência a Deus. Então, hoje, se vocês querem saber, Bianca, você vive todas as suas promessas? Não. Não. Você tem todas as respostas que você pergunta a Deus? Não. Muitas vezes ele me dá direcionamento para falar aqui com vocês, mas não responde algo do meu coração, que eu preciso, algo da minha vida pessoal. Mas eu creio que da forma como ele quiser vai acontecer. Agora, estamos nos últimos dias do nosso devocional e eu preciso que você saia desses 30 dias entendendo o Deus que você serve. Entendendo
que eu tô te dizendo muitas promessas bonitas aqui, mas eu também tô te dizendo que você precisa se posicionar em Deus. Faça algo pela sua vida, faça algo pela sua casa. Tem situações que você está vivendo que você não está colocando Deus na frente para resolver. E não vai adiantar. E não vai adiantar. Não vai adiantar. Arrependam-se enquanto há tempo. Convertam-se, creiam no Evangelho, creia na palavra. Porque tá na hora de você sair da superficialidade. Tá na hora de você sair do raso. Olha só, glória a Deus por isso. Eu falei, hoje vai ser um devocional rapidinho, porque eu vou falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas todos os dias, com muito temor, eu acordo de madrugada para buscar a Deus e para pedir que Ele que guie esse devocional e que nunca sejam guiados por mim, porque eu não tenho bagagem o suficiente para dizer para vocês o que vocês precisam escutar. Então, com muito temor, creiam. Vocês foram escolhidas para estar escutando o que não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Falo para vocês, eu não tenho nada. Tem devocional que eu até escrevo alguma coisa. Eu não tenho nada escrito do de hoje. Nada. Foi puramente o agir e o mover do Espírito Santo. E eu falo isso com muita certeza, com muito temor. Então hoje, Deus está te chamando para um avivamento. Para você se levantar. Para você parar de aceitar viver migalhas. Começa a se posicionar em Deus. Ai, Bianca, mas eu prefiro quando você fala que tudo vai dar certo. Sim. Eu gostaria de ter falado isso também. Foi isso que eu planejei aqui, lendo a palavra. Mas o Espírito Santo está te convidando a outra coisa. Ele está te exortando e me exortando também. A gente precisa dedicar tempo a Deus, decidir viver com Deus. Essa vida disfuncional que a gente vive não vai nos aproximar da promessa de Deus. Não vem dizer que a gente quando vive longe de Deus, que isso está acontecendo por permissão de Deus. Não venha dizer isso. Não venha dizer isso. Não tome uma decisão importante sem perguntar para Deus e diz que foi plano de Deus para sua vida. Não diga isso. Porque eu já disse isso. E talvez não era plano de Deus para mim. Não diga isso. Não queira viver nos ambientes errados, fazendo a coisa errada. Negociando com a mentira, negociando com o alcoolismo, negociando com a traição. Ai, mas eu não beijo outra pessoa. Mas flerta, mais manda mensagem, mais olha. Não, nem sei com quem que eu tô falando aqui. Tomara que não seja com ninguém. Eu estou falando o que o Espírito Santo tá falando. Não venha dizer que você que não está vivendo, buscando a santidade, buscando a verdade em Cristo, que você está movendo debaixo de uma palavra de Deus. Não venha blasfemar do Espírito Santo. O Espírito Santo não abençoa os planos que ele não colocou no seu coração. São planos humanos e quando falhar, não venha culpar a Deus. Viver com Deus não é orar de manhã e de tarde e pronto e decidir as coisas da forma como você quer. Viver com Deus exige renúncia. Não venha dizer que você fala, tudo bem, eu amo a Deus, eu creio em Deus, mas eu vivo a minha vida da forma como eu quero. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Você não está vivendo em Deus. Você não está vivendo a Deus. Se você flerta com a mentira, se você flerta com outra pessoa,
se você mente, se você fofoca, se você tá em maledicência, se você provoca um ambiente ruim no seu trabalho, se você olha pra cara da outra pessoa, da igreja, e fala, nossa, mas ela é da igreja, ela se veste desse jeito. Me desculpa, você não tá debaixo da obediência de Deus. A obediência de Deus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não adulterarás, não mentirás, não falarás em falso testemunho. Me desculpa, não tem mentira branca, tá? Não existe mentira branca. Se alguém te contou isso, essa pessoa estava mentindo para você. Não existe mentira pouca, não existe mentira branca. Não existe. Se você deseja o mal para o outro, se você não perdoa, se você está vivendo num estado de não perdão, me desculpa, você está afastado da palavra do Senhor. E quem sou eu para dizer que Deus não está te abençoando, tá? Porque eu falei isso outros dias, Deus é misericórdia, Deus é amor, e aqueles que creem, eles provam da tua misericórdia. Mas não venha dizer que você está vivendo o plano de Deus para sua vida, a permissão de Deus para sua vida, se no seu livre-arbítrio você escolhe viver as suas mazelas humanas. Desculpa, isso não é viver com Deus, tá? Então, assim, coloca a mão nas minhas palavras, eu não tô aqui para julgar ninguém, estou falando o que o Espírito Santo tá colocando no meu coração. Hoje, inclusive, foi um devocional que eu não escrevi nada. Então, amiga, irmã, do meu coração, aceite como uma palavra de Deus e não minha, porque eu não sou ninguém para falar isso para você, mas Deus é, e glória a Deus por isso. Então, você está sendo chamada para um avivamento, para um posicionamento, para uma verdade em Cristo. Para de falar que está vivendo as promessas de Deus, que está vivendo o plano de Deus e que quando tudo dá errado, foi Deus que fez isso. Para de falar isso, em nome de Jesus. Uma coisa é, tô vivendo debaixo da obediência, do temor do Senhor, tô pedindo, eu renunciei a um monte de coisa do mundo, eu não tô escolhendo viver, sentar na mesa dos escarnecedores, que é os fofoqueiros, os que falam mal, os que não respeitam a Cristo, os que traem, os que flertam, os que mentem. Eu decidi renunciar a essas mesas. Eu tenho um problema com o álcool, eu decidi renunciar ao álcool. Tenho um problema com o cigarro, eu decidi renunciar ao cigarro. Eu tenho um problema com mentira, eu decidi renunciar à mentira. Não sei qual que é o seu problema. Se você está tentando viver em Deus e decidiu renunciar, aí sim você pode virar para mim e falar, Bianca, realmente, eu estou vivendo debaixo da obediência de Deus e eu estou pedindo, mas eu estou vivendo um deserto. Tudo bem. Aí sim Deus te permitiu viver isso, porque eu já disse, é no deserto que Ele forma, que Ele lapida a gente para chegar num outro nível. É no deserto que Ele nos prepara para chegar num outro nível. Tá tudo bem. E no deserto a gente clama, a gente ora, a gente louva para poder ir pro outro nível. No deserto a gente não fala, ah, tá, Deus não fez nada por mim, tchau. Para de questionar Deus. Para de questionar Deus. Olha quanta caca você já viveu até agora. E Deus não tinha nada a ver com isso. Foi você que escolheu. Deus promete, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então o deserto com Ele é doloroso, mas vai ter Ele te carregando no colo. Agora o deserto sem Ele, eu já não posso prometer nada. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia. Pai, muito obrigada por essa palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja no nosso coração, nos guiando e nos ensinando a Tua palavra, a receber a Tua palavra com amor e que ela gere frutos no nosso coração. Abençoa a nossa sexta-feira e cada família aqui representada.
Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus é lindo demais, porque Ele realmente fala o que Ele precisa da forma dele. E é isso. Que Deus abençoe o nosso dia.